Bom, gente, hoje a nossa aula vai ser sobre números primos e números compostos. Hoje a gente vai entender o que é número primo, como a gente sabe que é um número primo e sucessivamente números compostos. Então, para a gente saber o que é um número primo, eles são divididos por um e por ele mesmo. Só é dividido por dois números. Então, os números que são divididos por dois números são números primos. Os números que são divisíveis por mais de dois números não são números primos, são números compostos, certo? Então, vamos lá. O 2. O 2 é um número primo? Sim, é um número primo. Por que o 2 é um número primo? Porque o 2 só é divisível por um e por ele mesmo. Então, o 2 ele é divisível por um e por ele mesmo. Então, são dois números divisíveis, por um e por ele mesmo. Sempre, todos os números são divisíveis por um, certo? Então, se é divisível por um, tem que ser divisível por ele mesmo para ele ser primo. E não ser mais divisível por nenhum outro número, certo? Vamos lá. O número 3, ele é primo? Sim, o número 3 é primo. Por quê? Porque é divisível por um e por ele mesmo. Ele é divisível por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Não. Só esses dois números que ele é divisível. O que é divisível? Fazer uma divisão exata. Dividir o número e dar o resto zero. Certo? Vamos lá, o 5. O 5 é primo? É. O 5 ele é divisível por um e por ele mesmo. O 7. O 7 é primo? Sim. O 7 é primo porque é divisível por um e por ele mesmo. Então, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim vai indo. Por que esses números são primos? Porque eles são divisíveis por um e por ele mesmo. Então, se for divisível por mais de dois números, ele não é primo. Ele é um número composto. Então, se eu dissesse a vocês assim, os números primos de 1 a 20, quais são? Então, ia ser 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Esses são os números primos. Aí, se vocês perguntam, vamos supor 15. Por que o 15 não é primo? Porque o 15 é divisível por 1, por 3, por 5 e por ele mesmo. Então, são 4 os divisores do 15. Por isso que o 15 não é primo, é um número composto. Certo? Então, números, o 4 é um número composto? Sim, o 4 é. Vamos lá saber por quê o 4 é composto. Ele é divisível por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, são 3 números que são divisíveis. Aí você vai falar, divisível, não entendi essa divisão, não entendi. Não, eu vou pegar o 4 e vou dividir por 1. Eu vou pegar o 4 e vou dividir por 2. Eu vou pegar o 4 e vou dividir por 4. Esses 3 modos aqui vai dar uma divisão exata. Vamos lá, por 1. 1 dividido para 4 é 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, nada. 0. É por 2. 4 dividido para 2. 2 vezes 2. 4 para 4, nada. Agora, por ele mesmo. 4 dividido para 4, 1. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, nada. Por isso que
O 4, ele é divisível por 1, por 2 e por ele mesmo, certo? Então, quando o número é divisível por mais de 2 divisores, ele não é primo, ele é composto. O 6 é composto, porque ele é divisível por 1, por 2, por 3 e por ele mesmo, certo? O 8, ele é divisível por 1, por 2, por 4 e por ele mesmo. O 9 é divisível por 1, por 3 e por ele mesmo. Então, esses números aqui, eles são compostos porque, se vocês notarem, todas essas divisões, todos esses números foram divididos por 1. Então, todo número é divisível por 1, certo? A diferença desse para esse é que esses são primos porque esses são primos, porque só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Já esse, com a diferença, porque tem mais de 2 divisores. Então, os números que têm mais de 2 divisores, eles são compostos. E os números que só têm 2 divisores, eles são números primos, certo? Essa é a diferença do número primo para o número composto. Então, quando alguém perguntar o que são números primos, são números que só têm 2 divisores, 1 e ele mesmo, certo? Aí vocês devem perguntar por que o 1 não é primo. Porque o 1 só tem só um divisor, que é ele mesmo. O 1 só tem um, que é ele mesmo. Por isso que ele não é primo, certo? Então, essa é a diferença do número primo para o composto. Então, sempre lembre, o que são números primos? São números que só têm 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Números compostos são aqueles números que têm mais de 2 divisores, certo?